Estamos no segundo bloco do programa Educação e o assunto de hoje é o uso da tecnologia. Eu entrevistei alguns professores também nessa escola que eu estive e eles falaram sobre o uso da tecnologia como instrumento didático. Vamos conferir. A tecnologia, ela traz para o aluno o ambiente a que ele já está acostumado. Ele já usa a internet para redes sociais, para ver vídeos. Então, a internet, a tecnologia em sala de aula faz com que o aluno ele se sinta familiarizado e ele possa ter mais contato com a língua no mundo real. Ele possa ver vídeos de pessoas falando a língua que ele está aprendendo e assim se torna muito mais interessante a aula. No caso de biologia, principalmente imagens. Falar de uma célula, falar de moléculas, falar de um mundo invisível, né? É bem complicado quando a gente não consegue mostrar isso, quando eles têm que imaginar algo que eles nunca viram na vida. Normalmente a gente imagina coisas dentro de uma realidade que a gente viveu. E quando a gente mostra, aquilo é incorporado ao patrimônio, né, visual dele. Juliana, queria que você explicasse um pouquinho como é que você dá aula de quê e de que forma. Eu achei perfeito esse exemplo que o professor deu da célula, né? Até porque ver uma foto é diferente, né, do que ver aquilo na tela, que consegue muitas vezes reproduzir o olhar de um microscópio. Então, no seu caso, como é que você trabalha? Fala um pouquinho da sua ação ali em sala de aula. Eu sou professora de Geografia e de Sociologia também. E os vídeos, né, são fundamentais. Mas, por exemplo, em Geografia, né, mapas, e às vezes mapas interativos que a gente tem também. E o gozado, Dani, é que eu comecei a trabalhar isso em 2010, porque, na verdade, eu sou professora há 20 anos. Mas, em 2010, eu entrei para um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a Educopédia. E eu comecei a produzir aulas de geografia para a Educopédia. Aí eu pude ver a infinidade de coisas que a internet oferece e que pode ser trabalhado. E esse projeto, ele visa exatamente isso, dar ao professor um suporte, né, para que ele não tenha, porque os professores têm muita dificuldade de pesquisar, de parar em casa para fazer uma pesquisa de vários sites diferentes, de vídeos diferentes, enfim. E a Educopédia não, ele coloca, de acordo com as orientações curriculares que a gente tem na Prefeitura do Rio, aulas, né, com conteúdo, com texto e tal, mas dentro de vários pontos da aula, você vai ter ou um game, ou um vídeo, ou uma atividade, e o professor pode pegar aquilo e trabalhar em sala de aula. Que né? maravilha! E eu comecei a fazer isso justamente quando eu entrei para o projeto, que eu comecei a me instrumentalizar nesse sentido, né? A aprender como utilizar esses recursos. E, com certeza, foi um ganho, tanto para mim, como profissional, quanto para os alunos, porque eu comecei a perceber essa diferença na sala de aula, nas crianças mesmo. Toda vez que eu trazia um vídeo, aí a aula já dava aquele brilho, né? A carinha das crianças já, não, é alguma coisa diferente, né? E eu acho que isso hoje é fundamental para o professor. O papel do professor hoje é trazer uma escola diferente para o aluno, né? Do que ele está acostumado a ver e que hoje em dia não se encaixa mais no nosso modelo de sociedade. Até porque, Juliana, o visual, a criança também fixa mais. Com certeza, né? Então, na hora da aprendizagem... A memória fotográfica, né? Isso ajuda. Então, antigamente, quando não tinha, ele ficava imaginando, né? Quando o professor ficava lá falando, sem ter o visual ali para ver, então, sem ter a imagem, sem ter o filme, então ele conseguia imaginar. É igual quando a gente lê um livro e depois passa o mesmo filme daquele livro, pode ver que é diferente. Sim, quando você lê e quando você vê o filme, né? Então, isso aí é mais uma ferramenta para o professor, porque além dele dar, ele vai estar mostrando para o aluno. Então, a forma dele fixar vai ser melhor. Eu também conversei com os alunos sobre o uso da tecnologia fora da escola. E as respostas foram surpreendentes. Vamos ver? Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. E às vezes eu tô assim com os meus amigos, a gente se reúne, tipo, não se vê há séculos. Aí eles ficam o tempo todo no celular, não conversa. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que a gente acaba esquecendo o que tem de bom. Que tem por aí, em vez de ficar só no celular, passeios, lugares para conhecer, livros que a gente pode ler.
Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que tem pessoas que querem conversar com outras e não podem, porque só querem viver no celular. E o lado bom é que você pode também organizar um passeio pelo celular. Eu acho que prejudica um pouco a mente, a memória, um pouco, porque tem que ter um tempo para mexer no computador, no celular, mas não diariamente, porque as pessoas têm que se unir um pouco mais, também famílias que não se unem muito. Mesmo se tá numa festa, acho feio mexer no celular, acho que prejudica um pouco. Eu não acho legal, porque, assim, esquece da vida. Uma geração que você mesmo já falou que nasce falando arroba. O papai já falando arroba. Pra você ver, eles já estão questionando, já está mudando o pensamento. O que está acontecendo? Alguma suspeita? Olha só, até então eles ficavam direto no computador. As mães, por sua vez, né, porque trabalham, achava que era até uma forma de deixar a criança dentro de casa, né? Sossegada, mas ela estava ali, né, estava no computador. Mas aquilo ali é a rua, né? É a mesma coisa que você deixar a criança no portão da casa. Você está deixando, você não está sabendo como que ela está falando do outro lado. Então, você pode ver aí que as crianças já estão começando a questionar até esse tempo que elas estão deixando de ficar com os amigos. E é verdade. Essa coisa que a menina falou, a fala dela, da festa. Todo mundo acha feio ficar no celular, porque era isso que estava acontecendo. E é ainda. Basta vocês chegarem no restaurante e vocês vão ver. Os casais chegam, tá ali, ó, tá todo mundo isso que eu ia falar. Entendeu? Famílias, né? Os almoços, todo mundo com o celular. Então, as pessoas estão muito presas. É uma tecnologia, é uma ferramenta, a gente sabe que é interessante, mas ali já tem tudo, né? Tem um computador, tem a internet, tem televisão, ela tem tudo. Só que aí acaba levando para um lado também muito ruim, que a gente poderia chamar do vício. E é igual um vício de uma droga, do álcool, a internet também vicia. Só que os alunos aí, nós já vimos que já estão começando, já está falando de ler um livro, já acha mais interessante. Teve uma que falou que as famílias não se reúnem mais. Não se reúnem. Muito interessante, eu fiquei surpresa, e realmente. É engraçado que todo mundo falava assim, a internet, ela encontra os antigos amigos, né? Só que afasta os que estão mais próximos, né? Porque acaba chegando em casa, vai para o quarto e acaba não falando com os filhos, os familiares se afastam. Uma coisa muito curiosa aconteceu comigo, eu fui tomar café com uma amiga e a gente sempre se fala pelo WhatsApp. E a gente sentou para tomar o café, ela pegou o celular e começou no WhatsApp com outras pessoas. Eu falei assim, vem cá, eu quero falar com você, eu tenho que ir para longe, então precisa fazer um WhatsApp, para conversar pelo WhatsApp comigo, porque na verdade você nunca está onde você está, não é meio assim que acontece? E além disso, elas agora, não vou pegar a fala propriamente dessa criança, dessa adolescente que falou, mas algumas, olha, tô saindo, fica toda hora mandando mensagem, né? É como se fosse a babá eletrônica, né? Fica passando para o outro, tudo que tá fazendo. Na realidade, a pessoa também está se vigiando o tempo todo, né? Não tem nem a liberdade, né? É um controle. Então, o que a gente poderia... tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, o que deve ter? O equilíbrio. E sabe o que acontece Sabe o que acontece também? Não só no celular, mas na própria internet, pelo computador ou pelo notebook, você, quando adulto, né, pai ou professor e tal, você também tem que estar supervisionando, porque tem tudo quanto é tipo de conteúdo. E, inclusive impróprio para menores, né? Então, é um tipo de recurso que tem que ser supervisionado. Não pode deixar... Tempo todo, né? Exatamente, principalmente criança que tem celular... Criança muito pequena também, que tem celular com internet, tem que ter uma supervisão de um adulto. Não pode ficar assim o tempo todo, entendeu? E a primeira coisa que nós podemos observar é a mudança de comportamento da pessoa. Tá? Não só em casa, né, como os pais, os professores, eles mudam. Quando está fazendo alguma coisa, às vezes tem bullying, às vezes eles estão, a gente pode ver aí na televisão, está sempre mostrando para a gente. Os próprios jogos, meu filho, Fernando, de uma hora para outra começou a fazer aquelas posições de luta, né, guerrear com o irmão. Quando a gente foi ver, ele adora
joguinho que tenha violência. E ele estava copiando os golpes. Os golpes e golpeando o irmão, né? Então, a primeira coisa é a mudança de comportamento do adolescente. Você tem né? caso de abuso, né? Tentativa de abuso pela internet. E eles muitas vezes não falam para o adulto, tá? Por isso que era importante que as escolas, né, tivessem, né, toda escola tivesse um psicólogo. Porque o professor, coitado, não dá tempo, não dá conta de passar o conteúdo, planejar a aula, corrigir, e ainda ele está acompanhando. Às vezes vê aquele aluno ali, aí, e ele é quietinho, mas você não sabe o que está acontecendo com aquele adolescente. Se ele é quieto, você tem que, às vezes, estar acompanhando pelas notas. Às vezes tem um baixo rendimento, era um bom aluno, começou as notas a cair e não está apresentando um bom desempenho, tá, e aí? Não só também na escola, né, como em casa, tem que estar sempre observando por que ele chega do quarto e ele já fecha a página. Agora, né? Tem uma idade assim, que seria mais adequada, vamos dizer assim, porque a gente falou agora aqui de criança muito pequenininha, já com acesso à internet, já com o telefone, com todos os recursos. Assim, de repente não tem em estudo, mas aí eu queria ouvir a sua opinião como profissional. Com quantos anos a gente pode deixar ele navegar na internet, por exemplo, no telefone? Olha só, acaba sendo pequenininho, ver o irmão, ver o primo, e às vezes ver o pai e a mãe também, né? O exemplo é fundamental. Porque se a mãe e o pai estão no WhatsApp o tempo todo, aí vai falar vai que fazer a criança igual. Não. Então, muitas vezes eu observo isso, já vi dentro de metrô, ônibus, a mãe amamentando, e tá aqui, ó. Aí como que a gente... Fica difícil, que aquela criança é modelo, tá? Ela tá vendo. Mas tem mais ou menos uma idade que você... no início ela tem que estar... A gente teria que estar monitorando, porque já tem jogos para criança de 3 anos, né? A partir daquele momento... Eu não teria como falar uma idade certa, né? Porque a criança ela tem o mundo da fantasia. Então, de 5 a 7 anos, ela também está fantasiando. Se for antes, a criança está aprendendo as primeiras palavrinhas. Tá, e aí fica a questão. Como é que elas estão aprendendo se elas só ficam nos jogos e ela quase não está ouvindo? Qual que você acha que seria a idade mais segura para deixar a criança... Por que eu estou falando de celular? Porque em casa, você passa atrás do monitor, né? Você chega no quarto, mas o celular ela leva para tudo quanto é canto. Leva para tudo que é canto. Tem alguma idade assim, ou vai depender do amadurecimento da criança, da educação? Eu acho que isso é um ponto importante, você perceber o quanto de responsabilidade, o quanto de amadurecimento tem o seu filho. Para ele entender exatamente isso. Mas o que ele pode, o que ele não pode, idade, né? Você falaria o quê? De 10 a 12 anos? Se você fizer isso, tá ferida, porque eles já estão com o celular antes. Mas seria mais ou menos a idade que uma criança, ela está começando, né? Saiu aí da infância, está conseguindo entrar na época, no momento das regras, né? De você dar limite, de você dar, para ela compreender, ela está compreendendo antes, mas estou falando das regras, né? Entre 10 e 12 anos, mas que na realidade não é, ela já está bem antes. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelos esclarecimentos, voltem sempre, o nosso programa já está terminando. E se você quiser mandar um e-mail para a gente com alguma crítica, alguma sugestão, escreva educa.tvalerge@gmail.com. Até a próxima e fique ligado que enquanto os créditos estão subindo, tem um recadinho para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu sonho com um mundo com mais videogame, porque videogame é muito legal. Eu quero ser bebop ou ser policial. Porque assim, eu sou durona.